portugueses voltam hoje às urnas para uma segunda volta 40 anos depois de uma segunda volta ter acontecido em 1986, quando Mário Soares ganhou a Freitas do Amaral. Desde então, todos os presidentes foram eleitos na primeira volta. Hoje, os portugueses escolhem entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos que foram mais votados em 18 de janeiro. Mais de 11 milhões de eleitores são chamados hoje a escolher o novo presidente da República, que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa. As assembleias de voto abriram às 8 da manhã e até ao meio-dia a afluência às urnas subiu, comparativamente àquela registada há 3 semanas na primeira volta. Era na altura 21,18%, hoje já votaram 22,35% dos eleitores inscritos até ao meio-dia. Ricardo Miguel Oliveira, estás em São Roque, boa tarde. Esta subida na afluência nota-se também por aí? Viva, boa tarde. Por aqui nem tanto. A tendência é semelhante, ligeiramente menor do que há 3 semanas. Aqui à 1 da tarde a afluência rondava os 31,42%, na primeira volta à mesma hora era de 31,80%. Aqui estão inscritos 8.315 votantes, mais 2 do que na primeira volta, e não há nada de extraordinário a restar, tudo a funcionar normalmente, embora haja alguma ansiedade. Isto porque na primeira volta, importa frisar, André Ventura venceu nesta freguesia com 9 mesas de voto aqui na escola, com 31,7 contra 23,7 de António José Seguro. Por isso, alguma expectativa para que logo mais, depois das 19, se possa conferir se a votação de há 3 semanas foi meramente um voto de protesto ou se é uma tendência que se confirma. Na altura, votaram aqui quase 57% dos 8.313 inscritos, ou seja, a abstenção foi de 42,2%. Uma abstenção que foi, importa dizê-lo, inferior à registrada em toda a região. Há 3 semanas houve 45,6% que não foram às urnas, apesar de poderem fazê-lo, e por isso, nessa altura, a participação foi de apenas 54,4%. As condições são favoráveis à vinda às secções de voto aqui instaladas. O sol continua a brilhar, não há nem ventania, nem frio, e depois do almoço houve um acréscimo de votantes. Curiosamente, porque passou alguns dos que não tarda nada subirão até à Choupana para ver o Nacional, já trajados a rigor, para que então possam cumprir o 2 em 1. Primeiro votar, depois declarar apoio para que os alvinegros possam então levar de vencida o Casa Pia. O jogo, entretanto, aqui é outro, é mais político, com boa afluência às urnas e um pouco semelhante àquilo que restou em 18 de janeiro, quando ocorreu aqui a primeira volta das presidenciais, na altura com 11 candidatos inscritos. Agora tudo é mais fácil, há um boletim de voto com 2 nomes, é escolher entre, como aqui foi dito, jogar pelo seguro ou entrar em aventuras. Obrigada, Ricardo. Na Ponta do Sol, a afluência foi mais baixa, está a ser, aliás, mais baixa nas 2 secções de voto. É lá que está o Vítor Hugo. Boa tarde. O que é que nos podes dizer da afluência neste domingo? Olá, boa tarde, Sofia. E já disseste que está um pouco abaixo da primeira volta. Neste momento, os dados que nós temos é que a afluência situa-se numa mesa de voto nos 30%,
na outra 26%, em ambas são 1.800 inscritos. Mas comigo tenho uma das presidentes, Maria Ivone, Presidente. Senhora Presidente, feitos os comparativos, porque acha que o tempo está bom? Por que razão é que acha que isto está a diminuição comparativamente com na primeira volta? Realmente temos uma ligeira diferença em relação às últimas eleições. Não sei, eu acho que as pessoas pensam que está decidido, ou então já estão cansadas, ou então, quem sabe, verão depois do almoço cumprir o seu dever eleitoral. Há aqui também o município registra um pouco de imigrantes e também de estrangeiros que cá. Eles vêm cá votar? Tem sentido isso? Sim, vêm alguns. Os que estão inscritos, os estrangeiros que estão inscritos, realmente vêm todos. Sentem-se na obrigação de vir e vêm. Também vi há pouco um transporte de eleitores. Está a decorrer tudo com normalidade. Há muita gente com mobilidade reduzida que também tem vindo. Sim, temos alguns. A Câmara continua a prestar o serviço de transporte grátis às pessoas que não tenham o seu transporte e funciona. Mas mesmo assim, alguém tem mesmo a não vir. Ok, obrigado. Uma das presidentes de duas secções de voto aqui no auditório João dos Passos. O tempo não é por causa do tempo que é desculpa para não vir votar, mas na verdade, como a própria presidente de uma das mesas disse, talvez a falta de interesse ou a percepção que algum dos candidatos já terá ganho é motivo para não descer à vila e vir votar nesta segunda volta das eleições presidenciais. Obrigada, Vítor Hugo, da Ponta do Sol. Vamos até a Câmara de Lobos, onde está o Orlando Drummond. Boa tarde, Orlando. O que é que nos podes dizer da afluência às urnas? É isso que vamos tentar saber. Eu estou na Escola da Torre, em Câmara de Lobos. Isto é hora de almoço, por isso, se calhar, a afluência também não é muito significativa. Um ou outro eleitor a passar por cá, pela zona da escola. Tem 5 secções de voto e estou na secção 15. Eu vou falar com o Miguel, é secretário aqui da mesa 15, digamos assim. Estão tranquilamente a esta hora, porque os outros penso que vão se revezando e para almoçar. E até porque passam alguns minutos aqui, literalmente, de braços cruzados, sem eleitores. Há poucos instantes saíram 2, agora não está nenhum. Uma oportunidade boa para falar com o Miguel. Miguel, como é que está a ser esta segunda volta das presidenciais? A taxa de afluência é a mesma. A esta hora temos praticamente o mesmo número de pessoas que costumam votar nesta mesa. Temos uma terça parte do número de eleitores que já vieram votar inscritos. Comparativamente às outras, a taxa de afluência é a mesma, embora tenha, em vez de haver aqueles picos, ou depois da missa ou depois da hora do almoço, está-se revelando ao longo do dia. Pelo menos até agora a taxa de afluência é igual. É igual, mesmo há 3 semanas, na primeira volta. Exatamente. Aqui a influência da Igreja próxima das missas, hoje a domingo, tem influência de alguns picos de maior participação? Sim, pelo menos o meu receio era que com o mau tempo tem-se verificado nos últimos dias que não houvesse tanta afluência, mas hoje parece que São Pedro abre segundos e o número de pessoas que têm vindo cá votar é praticamente o mesmo. Passa um dia de sol, há algum vento mais no litoral, mas um dia propício para vir a votar. E isto como é que tem sido logo pela manhã? Tudo normal? Tudo normal e pronto, as pessoas têm vindo a medo, não há aqueles, como eu disse, não há aquele afluência momentâneo, mas sem uma coisa represada ao longo do dia. Votos antecipados houve nesta mesa? 29. E em relação à primeira volta? Foram mais 13. Houve mais pessoas que votaram antecipadamente, uns por questões de trabalho, outros, pronto. E então houve mais votos antecipados. Muito bem, Miguel, obrigado. Vou libertar até ficar aqui o eleitor à espera e, como só vão 3 elementos, eles precisam, no fundo, de estar libertos para poder descarregar nos cadernos esse eleitor que chegou e ficou um pouco à espera enquanto falávamos, mas este é o ponto da situação na Escola da Torre, uma hora muito calma, este início de tarde, um ou outro eleitor que chega, que vota, vai embora.
mas por aquilo que podemos sentir o pulsar, digamos assim, desta mesa 15, que ainda por cima vai da letra M até o final, até à letra Z, pode-se dizer que é das mais concorridas, pelo menos apanha alguns nomes muito diferentes, tudo dentro do normal. A expectativa é que possa manter-se a normalidade, pelo menos até ao final da tarde, até o fecho dos jornais. Obrigada, Orlando. Vamos agora até ao Porto Santo com o Gonçalo Maia. Boa tarde, Gonçalo. Não sei se o sol brilha também por aí, não sei se nos consegues já dizer se há a diferença na afluência de há 3 semanas para esta. Olá, muito boa tarde, Sofia e ouvintes da TSF Madeira e Rádio Praia. Para já dizer que está um ótimo dia, de um sol muito radioso, de ir à praia. E, portanto, quanto a percentagens, passo nos 30% ao meio-dia. Desde a última intervenção, então, a partir das 10h15, 10h30, começou mais afluência às urnas, como sempre, antes e depois das missas e antes e depois do almoço, tal está-se a verificar. E, portanto, temos uma eleição, um sufrágio que está a correr normal e dentro da normalidade que os portugueses costumam dizer. Estou agora aqui nas mesas 3 e 4 do Campo Passo. Devo referir, e isto é um dado importante, há alguns anos estas 2 mesas passaram a ser muito importantes porque aqui pode-se decidir não só nas eleições regionais e autárquicas, pode decidir a eleição de partidos ou de alguém, mas, e portanto, dizer que muitas pessoas têm vindo aqui, às mesas 3 e 4, têm de ter uma afluência muito razoável. Estou a tentar aqui a ver se consigo falar com alguém. Estamos em direto para a Rádio Praia e não quero falar, é pena, mas dizer que é bem provável que no decurso da tarde continuem a votar para estas segundas voltas presidenciais. Vou tentar falar aqui com uma senhora. Minha senhora, estamos em direto para a TSF Madeira e Rádio Praia. Vem exercer o seu direito de voto. Faz sempre. Sempre, com certeza. É importante votar. É muito importante. Ora, muito bem, temos aqui um testemunho. Não consigo, para já, mais reações. Devo dizer que então está a decorrer tudo bem. Ao meio-dia, como disse, tinha mais de 30% de votantes no cômputo geral desta eleição até agora. E, portanto, vou tentar aqui com uma jovem. Estamos em direto para a TSF Madeira e também para a Rádio Praia. Vou tentar aqui junto deste senhor. Vem sempre votar. Sim. Acha que é importante? É importante, devido cidadão. Ora, muito bem. Okay. Ora, aqui, o querer dos portugueses em participar sempre dos atos eleitorais é muito importante. Para já, nota às 14 horas no Porto Santo, dia maravilhoso, as pessoas estão a aderir e, portanto, às 18 horas já temos mais uma percentagem, mas os portugueses gostam de votar. É isso mesmo, Gonçalo. Voltamos ao contacto às 6 da tarde. É até às 7 que os portugueses podem escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. O país vota para eleger o próximo Presidente da República, mas existem freguesias que se viram forçadas a adiar o ato eleitoral por uma semana devido ao mau tempo. Segundo dados da CNE, 17 freguesias e 3 assembleias de voto adiaram a votação.
Pelo menos 3 municípios, Golgã, Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal, anunciaram um adiamento para 15 de fevereiro. O total de mesas com votação adiada corresponde a 31.862 eleitores inscritos, parte dos quais já tinham votado antecipadamente. Ontem à noite, numa comunicação ao país, o Presidente da República deixou um apelo ao voto a um Portugal que atravessa uma altura difícil, mas que é feito de um povo lutador. Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma dedicatória especial a quem foi diretamente impactado pela calamidade, mas lembra que votar é sinónimo de democracia. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, 4 dias depois da tragédia. Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade. Votar amanhã chama-se democracia. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1, 4 dias apenas depois da calamidade de 28 de janeiro. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas. É daqui a um mês que Marcelo Rebelo de Sousa abandona o Palácio de Belém. Por cá, Irineu Barreto deixa o Palácio de São Lourenço. O representante da República para a região exerceu o seu direito de voto esta manhã e deixou também um apelo à participação eleitoral. Antes disso, uma palavra para aqueles que foram impactados pelas intempéries. Uma palavra de respeito e de homenagem aos nossos compatriotas que, em consequência da calamidade que nos afetou, tiveram que partir. Para eles, o nosso sentimento de memória, para as famílias, o nosso sentimento de pesar. E outra palavra também para agradecer a todos aqueles que, independentemente do que sofreram, não deixaram de hoje de exercer o seu direito de voto. E eu queria fazer um apelo a que nós, madeirenses e porto-santenses, que temos este dia magnífico, que venham votar. É uma obrigação que nós temos, é um direito nosso, e é para exigir o mais alto magistrado da nação, Comandante Supremo das Forças Armadas, que é uma personalidade decisiva na arquitetura do nosso Estado de Direito. Como já referimos, várias freguesias adiaram o ato eleitoral para a próxima semana, dada a situação de calamidade porque atravessam. Na Madeira, fosse caso de acontecer o mesmo, a responsabilidade desta decisão cairia sobre o representante da República, ao contrário do que acontece no continente, onde são os presidentes de Câmara a decidir. Irineu Barreto considera que a legislação deve ser ajustada. Durante os 15 anos que cá estive, isto nunca aconteceu, nunca tive necessidade de exercer esse poder, digamos assim. De qualquer modo, a minha ideia é esta. É preciso ver o contexto histórico em que isso acontece. Com a Constituição de 66, desapareceram os governadores de distrito. Temos aqui o representante da República, que recebeu naturalmente as competências que estavam confiadas ao governador de distrito. No continente, continuaram os governadores civis. Em 2011, quando se acabou com os governadores civis, era preciso, digamos, dividir as competências dos governadores civis. Umas foram para a administração central, outras ficaram entregues aos presidentes de Câmara. Na Madeira já estava o Ministro da República na altura, ninguém se lembrou de modificar isso. Mas eu penso que deve ser modificado. Mas para isso não é preciso nenhuma revisão constitucional, basta uma pequena alteração à lei eleitoral. Espero que façam isso quando entenderem oportuno. Já quanto aos votos provenientes dos consulados, adiantou que os boletins que chegaram às secções de voto serão descarregados, mas não abertos. A contagem será feita amanhã na Assembleia de Apuramento Geral. Eu devo dizer-lhes que isso é uma matéria que me ultrapassa, mas sei que, por aquilo que eu vi esta manhã, que os votos que chegarem hoje às secções de voto não serão abertos, são descarregados, mas não são abertos amanhã na Assembleia do Apuramento Geral, que aliás decorre no Palácio de São Lourenço, como sabem, que essa contagem será feita. Esta manhã já votaram também os 2 candidatos hoje a votos. António José Seguro, nas Caldas da Rainha, pediu aos portugueses para irem votar. O candidato começou por deixar palavras de solidariedade para com as famílias afetadas pela intempérie. A família da vítima de ontem, um militar da GNR, um bombeiro, que em Campo Maior estava no exercício daquilo que era a sua função, o seu dever, e que infelizmente teve uma morte.
e expressar também solidariedade para com todas as famílias que estão neste momento, em uma parte substancial do nosso país, a passar por momentos de dificuldade. Eu espero que esta abertura de tempo permita que as pessoas venham votar. Este é o momento em que o povo é soberano, em que cada voto conta e decide mesmo o futuro do nosso país. Nós estamos a eleger o Presidente da República para os próximos 5 anos. É uma decisão muito importante e o meu apelo a cada portuguesa e a cada português é que venham votar e aproveitem esta aberta neste mau tempo que nos tem flagelado para que de facto possam exercer o seu direito de voto. É o meu apelo. Apelo deixado também por André Ventura, que votou em Lisboa. O candidato vinca ainda assim que o não adiamento geral das eleições foi um desrespeito para com alguns portugueses. A todos cumprir esse dever e cumprir no fundo, expressar a vontade de quem é que querem para o futuro e que tipo de país é que querem. É isso que está em decisão hoje, é isso que está em escolha hoje e não é uma coisa de sumenos, é uma coisa muito importante se queremos, enfim, que tipo de país é que queremos, se o queremos manter no rumo que tem tido, se queremos outro, é uma escolha que os portugueses hoje terão que fazer. Achar que a eleição devia ser adiada? Acho que é um desrespeito enviar as pessoas e mandar as pessoas votar num dia como o de hoje, sobretudo tendo em conta o que aconteceu até ontem, nas últimas 24 horas. Eu espero que não tenha, mas foi um desrespeito para as pessoas. A partir do momento em que os poderes públicos decidiram que era assim, então nós temos que cumprir aquilo que são as designações dos poderes públicos, e então eu espero que as pessoas participem dentro do que puderem para não deixarem o futuro na mão dos outros. É isso que espero que aconteça hoje. Quem também já exerceu o seu direito de voto foi o líder da oposição na Madeira. O secretário-geral do JPP, Elvio Sousa, destaca o voto como uma expressão de soberania popular. Já tive a oportunidade de exercer o meu direito de voto. É hábito, nestas situações, lembrar sempre o poder constitucional, nomeadamente na parte que refere que o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição. E na prática é isso. A expressividade e o sentimento popular acaba por ser a escolha daquelas candidaturas que melhor servirão a democracia e a soberania portuguesa. A outra mensagem é um apelo a que todos exerçam esse direito. Um apelo ao voto feito de igual forma pelo líder do CDS-PP Madeira, o secretário regional também de Economia, José Manuel Rodrigues, sublinha que Portugal precisa de um presidente com a legitimidade que lhe é conferida pelo voto dos portugueses. O apelo que eu faço é a todos os madeirenses e porto-santenses que vão votar, porque precisamos de um Presidente da República que tenha o máximo de legitimidade possível, para ter também autoridade no momento em que o país, para além da crise internacional, também atravessa um período de emergência nacional face às calamidades. E perante estas duas realidades, acho que precisamos de um Presidente com a máxima legitimidade que lhe é conferida pelo voto dos portugueses e também com autoridade para lidar com a situação dentro da cooperação com os diversos órgãos de soberania, a começar pelo Governo. No primeiro sufrágio, dia 18 de janeiro, António José Seguro obteve 31,1% dos votos, André Ventura 23,52%, segundo o editado de apuramento geral dos resultados. Hoje as projeções do ato eleitoral são conhecidas às 8 da noite. É a partir dessa hora que arranca a emissão especial regional na TSF Madeira, em estúdio com a moderação de Ricardo Miguel Oliveira. Vamos contar com comentários por Brício Araújo, Nuno Morna e Paulo Cafofo. Dia 18 de fevereiro, sobe a plenário na Assembleia da República uma proposta de revogação da atual portaria relativa ao subsídio social de mobilidade que obriga os residentes à ausência de dívidas ao fisco e à segurança social para acesso ao reembolso, medida que foi, entretanto, prorrogada até ao final de março. Muita tem sido a discussão em torno do novo modelo para o subsídio apresentado pelo Governo da República. Ricardo Vieira, no debate da semana da TSF, teme que, uma vez revogada esta medida, tudo volta atrás e fica em águas de bacalhau. Acho que neste momento tudo o que se está a fazer é tentar pressionar o Governo a alterar a portaria que regulamentou isto. A lei só por si, se calhar, não vai resolver o problema. Mesmo que a lei revogue a portaria, fica um vazio. É preciso depois criar alguma coisa. E eu acho que, como diz o Miguel e tudo de acordo, o ideal era o Governo alterar isto e pôr isto de uma forma mais friendly, como agora se diz, talvez acessível para todos,
que a gente consiga, de facto, manusear aquela plataforma sem grandes burocracias, sem essas confusões que estão criadas. E eu acho que isso pode ser o grande resultado do dia 18 de fevereiro, pode ser esse, de facto, o Governo tomar consciência de que é preciso ter um diploma mais operacional e que não leve esta confusão toda. Mas tenho receio que não seja isso. Tenho receio que seja uma revogação da portaria, que volte a ficar tudo outra vez em águas de bacalhau. Da mesma opinião partilha António Trindade, que entende ser este o momento certo para voltar à estaca zero e construir-se um novo modelo de raiz. A melhor solução é ir à estaca zero e garantirmos definições de algo que está sempre no ar. Vamos lá ver. Nós não temos a certeza se este governo, ou se há uma maioria que assuma que, em termos daqui do dito subsídio, entre aspas, será resultante de uma relação entre o Estado e o cidadão, ou o Estado e as companhias transportadoras. Depois, tem que saber se garantindo que este subsídio será proveniente de uma relação entre o Estado e o cidadão, o valor deverá ser fixo ou deverá ser percentual. Depois, a forma como reembolsar. E quando reembolsar, aproveitemos a oportunidade para discutir o âmbito do próprio, o que é que deve ser construído este subsídio. Se é para voltar à estaca zero, é momento, segundo Miguel de Sousa, para se deixar de parte os reembolsos, pôr os residentes nas ilhas a pagar apenas o valor da tarifa. Falta haver entendimento a nível regional para que essa ambição se concretize. Se é para começar de novo, é para que o partido zero, como estava a dizer, o partido zero é pago 79 e bye-bye. Faltam, efetivamente, sugestões das lideranças de opinião na discussão do tema da... Mas estou de acordo com isso é óbvio, portanto, e bom de perceber e aceitar. Mas agora, nós não temos, estou a falar de nós na Madeira, não temos um entendimento sobre isso. Estão-se marimbando, ninguém quer saber, discordam do que não presta, mas não arranjam nada de concreto naquilo que é preciso. Mas é por isso que era um ponto fundamental, era começar então agora do zero. Ricardo Vieira lembra que este é um problema de ordem financeira. Então, já nós aqui sugerimos que isto é um problema de ordem financeira. Sim. Podia ser uma instituição financeira ou até as próprias agências de viagens assumirem um pouco essa questão financeira. Se calhar resolvia o problema, mas nunca houve essa coragem de passar. Não há, porque eu acho que há aqui também um problema complicado. O Estado desconfia que ao transferir essa competência para as financeiras, isso possa ser motivo de aldrabão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista recorreu ao agendamento potestativo para discutir no próximo dia 18 no Parlamento da República a revogação deste novo regime do subsídio que impõe a obrigatoriedade da ausência de dívidas ao fisco e à segurança social. Miguel Albuquerque já vincou que venha de onde vier uma proposta para a revogação destas normas que foram prorrogadas até ao final de março, vai merecer a aprovação dos deputados do PSD Madeira na República. A única novidade que aconteceu foi prorrogarem aquela vergonha da história dos certidões fiscais e sociais para março, mas antes disso, no dia 18 vai haver a votação, que eu já dei instruções para os meus deputados do PSD Madeira, para votarem tudo o que seja favorável, venha de onde vier, para a derrogação dessas normas. O modelo de subsídio de mobilidade que tem, dia 18, um novo capítulo. Tiago Margarido, treinador do Nacional, está confiante num triunfo diante do Casa Pia, em jogo da 21ª jornada da Primeira Liga, que começa daqui a pouco, a uma hora. Pela frente, o Nacional terá um adversário que chega à Madeira depois do histórico triunfo perante o Porto, líder destacado do campeonato. Eu penso que vêm com mais motivação, como é óbvio. Então era uma equipa que até então não estava a ter resultados muito favoráveis e esta vitória contra o Porto, logicamente que lhes dá um boost de motivação e de crença que podem ter um resultado positivo aqui na Madeira. Mas também importa referir que é uma equipa que não é de todo, ou seja, a sua qualidade não é de todo a classificação que ocupa neste momento. É uma equipa que tem mais qualidade para aquilo que neste momento está ao nível classificativo, portanto, mesmo que não ganhasse ao Porto, nós contávamos com dificuldades, conhecemos muito bem a equipa do Casa Pia, conhecemos muito bem a forma como o seu novo treinador trabalha,
Portanto, nunca seria um jogo fácil. Nós vimos de um bom momento também, porque tivemos 2 excelentes exibições, tanto com o Rio Ave como com o Sporting Alvalade. Portanto, penso que atravessamos um bom momento. A equipa joga bem, a equipa produz, a equipa tem um futebol fluido. Portanto, temos muita crença que podemos vencer o próximo jogo. Nacional Casa Pia joga-se daqui a 1 hora no Estádio da Madeira. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.